Figuras dessa maneira te deixam apreensivo em uma questão de física? Se sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Olá, tudo bom? Bom, figuras desse jeito que aparece agora na questão assustam um pouco mais o aluno, porque ele vai ter que ter uma outra habilidade, uma habilidade visual, de interpretar e compreender aquela figura que foi apresentada a ele. Mas lembrando que a interpretação de texto e o conhecimento também matemático são muito importantes nas questões de física. Então vamos lá, começar pela leitura, ok? Na questão em si, diz o seguinte: em um tubo em U de extremidades abertas. Lembrando que essas extremidades, elas podem ser abertas ou fechadas. O mais comum, o mais clássico, são que as questões tenham extremidades abertas, tá certo? Encontram-se em equilíbrio três líquidos não miscíveis. Mas, professor, o que é não miscíveis? Não miscíveis significa que eles não se misturam, tá ok? Tipo a água e o óleo, compreendem? Conforme a figura a seguir. É quando você olha para a figura, você vê o tubo realmente em formato de U e você percebe três letrinhas, C, B e A. Ou seja, o líquido A, o líquido B e o líquido C, que ele vai mencionar agora no enunciado. Os líquidos A e B têm densidade respectivamente. Lembrando que a palavra respectivamente significa que você tem que usar a ordem cronológica do texto. Iguais a 0,8 gramas por centímetro cúbico, esse valor é para o A, que apareceu primeiro, e 1 grama por centímetro cúbico, esse valor no caso é para o B, que apareceu por segundo, ok? E gramas por centímetro cúbico é uma unidade, são unidades, né, muito comum na química, que é a unidade do sistema CGS, tá ok? E a pergunta é, a densidade do líquido C é, ou seja, dentre os itens abaixo, qual o item que representa a densidade do líquido C? Mas olhem para a figura com atenção redobrada. O líquido C é o que está mais abaixo. Sobre ele tem o B e sobre o B tem o A. Bora falar sobre o A e sobre o B? Vamos. O A ele tem que valor 0,8. É um valor pequeno de densidade. O B tem uma densidade igual a 1. Lembrando que essa densidade, coincidentemente, é a mesma da água, ok? Como o 1 é maior que 0,8, ele é considerado, no popular, mais pesado. Isso significa o quê? Que ele fica mais abaixo. Como a densidade dele é maior, é como se ele fosse mais pesado, então ele vai ficar mais abaixo. Então, professor, o B vale 1, o A vale 0,8, por isso ele está mais acima. Se o líquido C está abaixo de B, automaticamente vai ter que ter um valor o quê? Maior do que 1. Porque se fosse menor do que 1, ficaria sobre o líquido B. Como ele está abaixo, o líquido C obrigatoriamente tem uma densidade maior do que 1. Então a gente já consegue, ao olhar para o item A, eliminar esse item, já que ele disse que a densidade seria 0,2, né? A menor de todas as apresentadas até agora. Professor, então o item A não pode ser. Não. Sobrou então o B, o C, o D e o E. Ou seja, sem sequer começar a fazer a questão, nós já facilitamos ela um pouco mais, eliminando um enunciado, né? Um enunciado não, desculpa, um item que não pode ser o verdadeiro, no caso, o item A. Mas, professor, como é que eu vou fazer uma questão dessa? Bom, como essa questão fala de fluido, a gente vai usar o princípio da hidrostática, tá certo? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos ampliar um pouquinho a figura e analisar calmamente, passo a passo. Lembrando que a figura, além de te fornecer o C, o B e o A, ele te forneceu aqui valores. Ele pegou aqui um tracejado, e esse tracejado ele é muito importante. Por quê? Porque é a parte que separa o líquido B do líquido C. B e C são separados nesse ponto. Como esse ponto é o ponto mais baixo, nós vamos pegar o ponto mais baixo como referência. Referência, ou seja, aquele ponto é a partir dele que a gente vai fazer todas as medições e cálculos, ok? E aí eu vou marcar dois pontinhos, um em cada lado, certo? E aí por que eu marquei dois pontinhos? É o seguinte, de um lado eu vou chamar de X, do outro lado eu vou chamar de Y, tá certo? Só como exemplo, poderia ser ponto 1 e ponto 2, A e B, ok? O X e o Y fica um pouco mais organizado aqui na nossa aulinha de hoje. E aí você vai perceber o seguinte, por que eu chamei de ponto X
e ponto Y, né? Por que eu dei esses nomes? Na verdade, não é nem ponto. Essa letra P é de pressão. Isso mesmo. A pressão do lado X e a pressão do lado Y, elas vão ser iguais. Aí você vai dizer, mas professor, o senhor está ficando abestalhado. Por quê? A pressão do lado Y só tem 2H de altura. A pressão do lado X tem 3H e outro H, 4H. Então a pressão do lado X seria maior. Calma. Muita calma nessa hora. Por que as pressões elas vão ser iguais, tá certo? Isso aí obedece o princípio de Pascal. Isso mesmo. O princípio de Pascal diz o seguinte, que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio, lembrando que os 3 líquidos estão em equilíbrio, tá certo? Estático, no caso, todos eles estão paradinhos, é distribuída de forma igualmente, sem perdas, em todas as suas partes, inclusive para a parede do recipiente que está contido. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que a pressão que o líquido C recebe no lado X é a mesma que ele recebe no lado Y. Mas, professor, aqui não é só o líquido C, é o B também, é a transição. Então, a gente considera o C como referência, então a pressão de um lado é igual à pressão do outro. Esse princípio é o princípio de Pascal, tá certo? Lembrando que Pascal era francês e ele contribuiu em muito com a ciência e a matemática, tá ok? Dando continuidade, a gente vai falar o seguinte, como é que se calcula a pressão nos fluidos? A pressão nos fluidos obedece uma equaçãozinha, certo? Que fala dGH, onde D é a densidade do fluido ou do líquido, G é a gravidade local e o H é a profundidade, tá ok? A profundidade que a gente está usando do líquido. Normalmente, a gente fala a altura medindo de baixo para cima, mas e usa a expressão profundidade quando é de cima para baixo. Mas todos representam uma distância, tá certo? No caso aqui vai ser a altura, porque como a gente falou no comecinho da questão, a gente vai pegar essa referência, o ponto mais baixo, como para utilizar para os nossos cálculos. E o que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai perceber que o que foi que eu fiz aqui na figura? No lado Y tem uma alturazinha do líquido C. No lado X tem uma alturazinha do líquido B, que eu botei de azul, e do líquido A, que eu botei de amarelo. E obedecendo aquela teoria que a pressão Y é igual à pressão X, qual é a pressão do lado Y? No lado Y eu vou ter apenas o líquido C, então eu chamei de pressão C. No lado X, o que é que eu tenho sobre aquele ponto? Sobre aquele ponto eu tenho o líquido B, azul, e o líquido A, que eu chamei de amarelo. Então, pressão B de azul mais pressão A é essa igualdade, essa soma, né, da pressão A com a pressão B vai ser igual à pressão do lado C. Aí, usando essa equaçãozinha aqui e substituindo os valores, nós vamos ter a seguinte escrita. Do lado C, densidade C, vezes a gravidade, vezes a altura C. Lembrando que essa altura C foi dada na questão, a gente vai chamar de 2H. A pressão B, densidade B, gravidade e altura B. Lembrando que a altura B também foi dada na questão, a gente vai chamar de 3H. E a pressão A, densidade A, gravidade e altura A. Tá aqui a altura A, que a gente vai chamar apenas de H. Muito atenção na seguinte recomendação agora. Existe uma grandeza que é comum nas 3 equações. Na equação da pressão C, tem a gravidade na pressão B e tem a gravidade na pressão A. Como essa grandeza é comum para todo mundo, você pode cancelar, ok? Isso é possível quando tem nas 3, tá ok? Mas, professor, não seria cancelar essa gravidade com essa gravidade, porque estão lados opostos da igualdade? Não. O que a gente fez aqui foi dividir todo mundo por G. E ao dividir todo mundo por G, ao fazer a mesma operação matemática para todo mundo, nós mantemos a proporcionalidade. Tá ok? Tá tranquilo essa parte? Bom, dando continuidade e colocando aqui alguns valores, como a gente cancelou a gravidade, ficou densidade C, que é o que a gente quer calcular. A altura C está aqui na figura 2H. A densidade B, a gente já sabe que é 1, veio no enunciado. A altura B, 3H, está aqui. E a densidade A, 0,8. E como aqui só tem H, eu botei 1H, tá certo? Antes desse H é como se tivesse o número 1. Normalmente a gente não escreve.
Porém, por que eu coloquei ele? Lembrando que a letra H também é comum nas três equações, nas três equações que a gente escreveu da pressão. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente cancelar a letra H. E aí sobrou o seguinte: densidade aqui de C vezes 2. Só que esse vezes 2, ao passar para o outro lado, ele passa como? Dividindo. Aqui ficou 1 mais 0,8. E aí, quando você vai dando continuidade a esse cálculo, você vai ter 3,8 sobre 2 e você vai ter que a nossa densidade é 1,9 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a gente manteve as unidades apresentadas, tá certo? E encontramos, no caso, esse valor de 1,9. Mas, professor, então qual é o item lá da questão? O item que aparece lá na questão, se não me falha a memória, vamos olhar aqui, é o item B de bola. Tranquilo? Beleza? Turminha, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, né? Deixa aquela inscriçãozinha esperta, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Inscreva-se, compartilhe. E aqui no lado tem as nossas redes sociais. Aliás, desculpa, nesse lado aqui tem as nossas redes sociais, tá certo? Siga lá, Física Filé. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Tum 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 tum. Tum 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 tum.